E aí, galerinha linda do sexto ano, sejam todos bem-vindos. Então, a nossa primeira aula no sistema de numeração romano. Você sabe que a gente precisa dos números para contagem, seja de estoque, seja de grãos, seja por conta de você querer contar dinheiro. E o sistema romano, ele por muito tempo foi utilizado. E hoje ele ainda é utilizado para fazer a representação de números que, por exemplo, o século XX, né? Então, a gente tem aqui, o século XX, a gente tem o ano, no caso aqui também, a gente às vezes pode colocar o ano 1500. Então, a gente tem algumas situações. Então, cada símbolo desse tem uma representação no nosso sistema decimal, tá bom? Então, é assim. Aí, a gente tem o 5, que é o V. A gente tem o X, que é o 10. E depois, a gente vai aumentando esses números agora para 50, que é o L. Aqui, ó, 50. A gente também tem o C, que é o 100. E a gente tem o D, que é o 500. E o M, que é o 1000. Muito bem. Somente esses símbolos, eles precisam agora serem colocados em uma posição. Conforme a posição, a gente tem a numeração. Então, a gente precisa lembrar de dois pontos importantes. Cada símbolo só pode ser usado no máximo, 3 vezes. Mais do que isso não pode. E além disso, a gente tem o princípio de subtração. Subtrativo. Prof, o que é esse princípio subtrativo? Funciona da seguinte maneira. Todo símbolo que tem valor menor antes de um maior, de valor maior, você precisa fazer a subtração. Deve ser feito a subtração. Como assim? Dessa maneira. Se eu tenho x, 1 e v, veja, o x, ele representa o número 10 no nosso sistema decimal. Então, aqui a gente vai fazer 10 mais o 1. E aí, aqui, você vai pensar mais o v, que é o 5. Só que perceba, o 1, ele tá antes do 5. Então, na verdade, ao invés de somar, você vai ter que subtrair. Então, o número que eu tenho vai ser 10 mais o 4, porque 5 menos 1 vai ser 4. E 10 mais 4 é igual a 14. Então, esse número aqui representa 14. Prof, mas quando que eu vou ter um número que é certinho? Que é só ir somando? Aí é quando você tem ele escrito na ordem. Ó, o 5 é maior do que 1. Então, aqui eu tenho 10 mais o 5 mais 1. Aí, agora sim, eu tenho 16. Mas quando vier um símbolo aqui, ó, como esse aqui que tá marcado aqui, que é o menor, antes de um maior, não pode ser feita a soma como esse aqui, que ficou igual a 16. Tem que fazer esse princípio de subtrair. Porque o sistema de o sistema de numeração romano, ele é posicional. Ele depende de uma posição. Então, vamos começar na prática que vai ficar bem mais fácil, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui a nossa tabelinha. Deixa eu passar aqui para vocês a tabelinha. Então, esse aqui é 1, esse aqui é 5, esse é 10, o L é 50, o C é 100, daí a gente tem o D, 500 e o M, 1000. Com esses símbolos aqui, a gente pode fazer
muitos outros números. Perfeito? Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar aqui agora, para vocês transformarem. Deixa eu pegar aqui, ó, alguns exercícios. Esse exercício tá lá na página 6 do nosso livro, tá? Eu tenho CX, XLV, DXC3, MCXLV1, daí agora 2 M's aqui, C e V, e o MC, MX, C e X. Muito bem, quem são esses números? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ver, o C vale 100 e o X vale 10. Então, como tá na ordem, é só fazer 100 mais 10, 110. Não tem erro. Aqui o X vale 10 e esse L vale 50. Então, como é um número, um símbolo de menor valor na frente de outro de maior valor, então a gente tem que subtrair. Então, a gente vai fazer 50 menos 10, mais esse símbolo aqui que representa o número 5. Então, 50 menos 10 é 40. 40 mais 5, 45. Aqui agora, a gente tem o D, que vale 500, o X, que vale 10, o C, que vale 100. Aí, aqui, ó, agora que de novo a gente tem que aplicar o princípio subtrativo. Então, a gente vai ter o 500 do D, o 100 menos o 10, e agora a gente tem o 3. Então, aqui, ó, 100 menos 10 é 90. Então, vai ficar 593. E é assim que vai fazendo a substituição para o sistema de numeração romano. É bem tranquilo. O M vale 1000, tá aqui, representado aqui. O X é 100, perdão, né? O C é 100, o X é 10, o L é 50. Então, novamente, eu tenho um valor aqui, ó, que eu vou ter que subtrair. Então, a gente coloca lá, 1000 mais 100, mais 50 menos 10, porque tá na frente um de menor valor, antes de um outro maior valor. Aí, agora, a gente tem o 5 e o 1. Então, vai ficar 1146. 1146. Que aí, aqui, ó, você sabe que ficou 40. E 5 mais 1 dá 6. Agora, a gente tem aqui, ó, 1000, 2000. Então, a gente não precisa se preocupar. C é 100. O 1zinho aqui, esse I é 1. E o V é 5. Então, aqui a gente também vai ter que aplicar o princípio subtrativo, diminuir. Então, aqui vai ficar 100. E agora, a gente vai ter 1 menos 5. Então, no caso, é 5 menos 1. Então, vai ficar 2104. 2104. Tá ali. E aqui, a gente tem 1000, mais o 100 na frente do 1000, vai ter que fazer subtrativo de novo, subtrair. Então, vai ficar 1000 menos, porque é o M, que é 1000, e o C, que é 100. Aí, agora, o X, que é 10, o C, que é 100, de novo, eu vou ter que diminuir. Então, vai ficar 100 menos o 10. E o 1 menos o 10. Então, mais 10 menos 1. Então, a gente colocou tudo, ó. Então, esse aqui corresponde a esse aqui. Essa parte aqui tá aqui já apresentada. Essa outra parte aqui tá aqui representada. E essa última lá no finalzinho. Então, tá todo mundo apresentado aí. Então, vai ser 1000. Aí, agora, 1000 menos 100, 900. 100 menos 10, 90. E 10 menos 1 aqui, a gente vai ter o número 9. Então, vai ficar 1999. Tá aqui, ó. E aí, a gente tem, então, todos os números aí passadinhos do sistema romano para o nosso sistema decimal. Fechou, galera? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, faz aí a pergunta pro seu professor, pede ajuda para ele, tá bom? A gente tá aqui para contribuir com o seu aprendizado. Então, vamos lá agora para os outros exercícios. A gente vai para os exercícios que estão lá no final do livro, que o livro tem alguns exercícios bem importantes para vocês fazerem. Então, vamos lá. Tá lá no finalzinho.
tá na página... Vou pegar aqui. Cadê? Página 39. Então, vamos lá. Na página 39, você pode ver o exercício 6. Então, ele quer que você faça aqui a tradução dos números romanos para o sistema de numeração nosso, que é o decimal. Então, é o CL, X, XI, depois o XV3 aqui, CD, o X, depois CLXV, MMCL e por fim CMXCI. Tá aí? Então, agora é o tempo de você fazer o seguinte: pausa o vídeo, faz o exercício e aí depois você corrige comigo, tá bom? Então, eu vou fazer como se você estivesse, então, agora pausando o vídeo e esperando para que você conclua para a gente fazer a correção, tá? Então, agora eu só vou continuar fazendo a correção, porque você já concluiu o seu exercício e agora tá na fase de conferir se você conseguiu compreender, se você precisa assimilar alguma coisa a mais. Então, vamos lá. Relembrando, o I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D 500 e o M 1000. Então, todos os símbolos aí colocados. Então, vamos lá, ó. O C é 100. Então, não tem nada na frente dele, não preciso subtrair. Mas o L é 50 e o X é 10. Então, tá tranquilo. Ó. Então, 50 mais 10, mais 10, mais 1. Aqui a gente não precisou usar o princípio subtrativo. Aqui agora é só somar. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 1, 71. Então, 171. E aí, tranquilo. Mesma coisa aqui, ó, 10 mais 5 mais 3, vai dar 18. O C é 100, o D é 500. Olha, agora sim vai ter que diminuir. Então, aqui a gente vai ficar com 500 menos 100. E mais 10, então vai ficar 410. Porque a gente tem um símbolo de menor valor antes de outro maior valor. Novamente, ó, C é 100, L é 50, então não preciso me preocupar. E aqui a gente, então, tem o 10 e tem o 5, vai ficar 165, também tá bem tranquilo. Agora, eu tenho 1000, mais 1000, 2000, o C, que é 100, e o L, que é 50, então, é só somar, não preciso me preocupar em diminuir nenhum número, então, vai ficar 2150. E, por fim, a gente tem o C na frente do 1000. O C vale 100 e o M vale 1000, então, vai ter que diminuir. Então, vai ficar 1000 menos o 100, mais o X vale 10 e o C vale 100, então, vai ter que diminuir. 100 menos o 10, mais 1. Então, aqui, ó, vai dar 900, aqui vai dar 90 e aqui vai dar 1. Então, fica 991. Então, a gente tem todas as respostas aí para a transformação do número do nosso sistema que estava antes escrito no sistema romano de numeração. Fechou? Acho que para esse assunto, se você ficar ainda com dúvida, pode questionar o seu professor, perguntar, que ele vai poder te orientar. Quiserem mais exercícios também, a gente tem as apostilas agora do tutorial, né? Para contribuir com a aprendizagem e você poder treinar mais, com mais exercícios a respeito desse conteúdo. Então, vamos lá. Agora que a gente viu a parte do sistema de numeração, a gente vai continuar com operações com os números naturais. Então, a gente precisa lembrar quem são os números naturais. O número natural, ele tem uma representação bem bonitinha.
é um N com duas perninhas assim, representa o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, eles foram utilizados para contagem de rebanho. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bois, eu tenho 4 galinhas, eu tenho 7 ovelhas. Então, os números naturais, eles foram utilizados assim. E para contagem também de grãos, né? Quanto que a gente tem já de armazenado de grão, quanto que foi a produção dessa semana, né? De alface, tomate e essas coisas todas, tá certo? Então, os números naturais foram utilizados para esses problemas. E os números naturais, eles são aplicados na seguinte regra. Você precisa lembrar de uma regrinha. Quando a expressão numérica não tiver colchete, parênteses ou as chaves, você precisa seguir uma ordem. E a ordem é a seguinte. Primeiro, você vai fazer a multiplicação ou a divisão, conforme o que aparecer primeiro. Conforme o que aparecer primeiro. Para depois, você então realizar a soma ou a subtração, também conforme o que aparecer primeiro. Então, vamos fazer um exercício para você poder entender isso aí. Vamos lá. Primeira coisa. A gente tem aqui agora o exercício aqui, ó. 45 menos 126 dividido por 9. Não tenho nem colchete, nem parênteses, nem chaves. Eu tenho só aqui os números e os operadores entre eles. Com isso, eu vou olhar. Primeiro, eu vou ter que fazer multiplicação ou divisão. Então, aqui tá aparecendo primeiro o sinal negativo, mas aqui aparece uma divisão. Então, essa operação aqui que eu vou ter que fazer primeiro. Porque eu preciso primeiro fazer a divisão. Entre multiplicar e dividir, você vai fazer o que aparecer primeiro. Porque ele tem preferência a você somar ou subtrair. Então, a gente vai fazer essa divisão. Então, vamos montar aqui, ó. A caixinha aqui, ó, a divisão bem bonitinho. Esse número, ele vai ser o meu dividendo, o valor que eu vou dividir, e esse aqui vai ser o meu divisor. Vamos pensar sempre assim, eu tenho 126 balas para dividir em 9 pessoas. Então, esse aqui é o que eu quero dividir entre as pessoas. Aí, você não erra quem que vai dentro da chave, tá bom? Então, agora a gente sabe que pode pegar o número 12. O número 1 eu não consigo dividir por 9, então eu tenho que pegar esses dois algarismos aqui, o 1 e o 2, que dá o número 12. Então, quantas vezes o 9 cabe dentro do 12? Uma vez só. Então, vai ficar 9, eu vou agora diminuir. 9 para 12 são 3, 10, 11, 12. E agora eu baixo 6. Que número que eu multiplico por 9 que dá 36? Agora eu penso na tabuada do 9. E eu lembro que é o número 4. 4 vezes 9, 36, resto 0. E aí, eu venho aqui e escrevo 45 menos o 14. E agora, então, a gente executa essa subtração. Então, fica aqui do ladinho, ó. 45 menos o 14, 5 menos 4, 1. 4 menos 1, 3. E aí, a gente tem o resultado 31. Então, é assim que a gente faz com as expressões numéricas. Mas como que a gente aplica isso? Como que a gente resolve isso? É só assim nas expressões? Não, a gente tem situações também. A gente tem desafios, tem brincadeiras. Então, vamos lá. Vou propor uma brincadeira para você agora. Quero ver se você sabe que número que eu tô pensando. Mas eu posso te dar várias dicas. Primeiro, o número que eu tô pensando, que eu não sei qual é, quando multiplicado por 5, ele vai ter um resultado. A esse resultado, eu diminuo 12 e eu vou obter no final
o número 13. Que número que eu pensei? Então, eu quero saber esse número aqui. E agora, o segredo é teu. Você que vai ter que descobrir. Pensei em um número, multipliquei por 5, ao resultado diminui 12 e obtive 13. Que número será que é? E aí, já descobriu? Se você não sabe como descobrir, você precisa lembrar das operações inversas. Lembra? Multiplicação ou divisão. Então, a operação inversa de multiplicar é dividir. E vice-versa, de dividir é multiplicar. Ou somar e subtrair. Se eu somo, a operação inversa é diminuir. Se eu diminuo, a operação inversa é somar. Então, aqui, ó, eu tenho que ter um número que eu vou diminuir 12 para dar 3, ou seja, se eu fizer o caminho de volta, eu vou conseguir encontrar todos os valores. E para fazer o caminho de volta, eu vou utilizar a operação inversa. Se é subtração, então eu vou fazer adição, vou somar. Então, 13 mais 12 vai dar 25. E aí, aqui agora eu coloco 25. E continuo fazendo a operação inversa, porque eu estou voltando. Eu tinha o final, mas não tinha o início. Então, eu volto, fazendo as operações inversas. Se agora, indo, eu estava multiplicando, na volta eu vou dividir. Então, a gente vai ter 25 dividido por 5, que a gente sabe que é 5. 5 vezes 5, 25. Então, o número que eu pensei é o número 5. Viu que legal? Então, as operações com os números naturais, eles fornecem pra gente muitas opções de atividade, coisas que a gente até faz no dia a dia. Por exemplo, tem um exercício na página 9, que é o exercício 14. É um exercício muito bom. E eu quero fazer junto com vocês. Vamos lá? No mercado da dona Jacira, ela vende por dia, em média, 35 caixas de sabão em pó. No momento, há 725 caixas. Então, ela tem 725 caixas no estoque. E o próximo carregamento chegará daqui a 2 semanas. Então, só daqui 14 dias é que ela vai ter um novo carregamento, porque isso aqui é igual a 2 semanas. Prof, mas como que você pensou nisso, que são 14? Lembra de que uma semana é igual a 7 dias. Se são 2 semanas, é 7 mais 7, que dá 14. Muito bem. Ele pergunta assim, será que o que ela tem no estoque, que são as 725 caixas de sabão em pó, ela vai conseguir atender a demanda de 35 caixas que são vendidas por dia? É uma média, mais ou menos, né? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Você precisa entender qual é o caminho, qual é a ideia. A ideia é assim, ó. Se eu pegar 35 de um dia, mais 35 de outro dia, mais 35 de outro dia, e vou somando, 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 para ver cada dia, por exemplo, a cada 7 dias, a gente vai somar 35 7 vezes. Como eu quero 14 dias, então eu tenho que fazer 35 14 vezes. Só que ficar fazendo, escrevendo esse número aqui 14 vezes fica muito ruim. Então, é só lembrar que vai ser 14 vezes o 35. E aí, eu vou ter quanto que eu preciso ter de caixa para atender a venda nesses 14 dias. E aí, agora você monta a continha aqui ao lado. 35 vezes o 14. E aí, você lembra, 4 vezes o 5 é 20, vão 2 aqui. 4 vezes 3 é 12, 12 mais 2, 14. Coloco mais e começa agora a multiplicação com o segundo dígito aqui. 1 vezes o 5 é 5 e 1 vezes o 3 é 3. Então, vai dar, 490, que ela vai precisar para os 14 dias. Nesse caso, ela tem 725 caixas e vai precisar de 490, então ela tem a mais. Então, 725 caixas menos 490, 5 menos 0 dá 5.
O 2 menos o 9 eu não consigo diminuir. Eu empresto 1 aqui do 7, fica 6, e aqui vai ficar 12. 9 para 12 são 3, e 6 menos 4, 2. Então, vai ter condições de atender a demanda e ainda vai sobrar. Sobra 235 caixas lá no estoque. E esse aqui é a previsão do que ela precisa para atender os 14 dias. Então, acabou. E aí, a gente vai trabalhando as ideias e trabalhando como que a gente pode pensar em cada um dos aspectos em relação ao raciocínio lógico, tá certo? E para a gente concluir a nossa aula de hoje, a gente vai fazer mais um exercício que é muito bom, que tá lá na página 9, é o exercício 12. Então, vamos lá. Página 9, exercício 12. Um carro custa 36 mil reais, então o valor dele inteiro é de 36 mil reais, tá aqui. E vai ser pago em 60 vezes. Então, 60 vezes, ou seja, são 60 parcelas, todas iguais. Com base nisso, responda: qual é o valor de cada parcela? Então, ele quer saber qual o valor da parcela. Qual é o valor da parcela? Para eu saber disso, eu tenho que verificar que número que eu multiplico por 60 para ter 36 mil. Então, eu penso que número que eu multiplico pelo 60 e vou ter os 36 mil, porque é o valor total do carro. Então, se eu estou indo multiplicando, a volta eu faço a operação inversa. Então, eu vou agora dividir 36 mil por 60. Então, vamos lá. 36 mil eu divido por 60. Eu posso cancelar esses dois zeros aqui, porque tem zero em cima e o zero embaixo. É como se eu estivesse tirando, né? Esse zero não vai interferir. E aí, agora a gente faz, então, a divisão. 3.600 dividido por 6. Então, eu pego 36, 6 vezes o 6 é 36, o resto é zero, e esses dois zerinhos passa para cá. Então, vai dar 600 reais. Então, o valor da minha prestação é de 600 reais. Aí, já encontrei, porque 600 vezes 60 vai dar os 36 mil. E é verdade, ó, 6 vezes 6, 36. E aí, eu repito esses 3 zeros aqui do lado. Muito bem. Agora, ele está perguntando no item B a seguinte situação. Após um ano de pagamento, quanto ainda ele vai ter que pagar? Qual é o valor que falta? O que falta para ele terminar o pagamento? Então, quanto falta? Então, vamos pensar. Ele pagou um ano. Um ano são quantas parcelas? Então, vamos lembrar. Um ano é igual a 12 meses. E aqui, você pode ter que o valor de cada parcela é 600 reais. Ele vai pagar no total 60 parcelas. Se ele já pagou 12, eu vou fazer que operação para saber quantas parcelas ainda faltam? Se é falta, é a diferença. Tudo que falta é a diferença. Então, quanto tá faltando para completar? Então, você vai fazer 60, que é o valor de parcelas, né? São 60 parcelas, menos 12 parcelas que ele já pagou. Isso vai dar, vamos montar aqui, ó, 60 menos 12. Zero, não dá para diminuir, empresta e diminui para 5. 10 menos 2, 8. 5 menos 1, 4. Então, ficou 48 parcelas. Ou seja, 48 meses que ele ainda vai ter que pagar. Se cada mês ele paga 600, então vai ser 48, porque são 48 parcelas, cada parcela é 600, é 48 vezes 600. Então, agora a gente pega aqui e faz a continha. 600 vezes o 48. Fica 0, 0. 8 vezes 6, 48.
Agora, 0, 0 e 4 vezes 6, 24. E aí, a gente soma. Então, ainda vai ficar faltando R$28.800 para ele concluir o valor das parcelas. E aí, finalizamos, gente. Se você ficar com alguma dúvida, pergunte ao seu professor, faça atividades no livro. A gente tem vários exercícios lá no final do livro, a partir da página 50 e... Deixa eu ver aqui agora. Aqui, 49. Aqui. Não, esses aí são de múltiplos e divisores. Para o número com operações, é a página 41, 42 e 43. Na próxima aula, a gente vai ver sobre potências, tá bom? Desejo a você um bom estudo e até a próxima aula. A matemática é linda!